when I get a chance to attend the AU summit, which sits in Ethiopia, I have only one question to ask the members who have been sitting there before. What question? What have you been discussing for so long? What have you been talking about for so long? To the extent that some African countries are still fighting each other up to now. Yes, what have they been talking? Or discussing? Yes. Tu, se tivesses a oportunidade de estares em uma assembleia, em uma reunião da Comissão da União Africana, qual seria a pergunta a fazeres aos líderes da África? Qual seria a pergunta a fazeres aos líderes da África, aos líderes do teu país que estão na Assembleia, no Conselho da União Africana? Ou qual seria a pergunta que você faria ao presidente da União Africana, se tivesses a chance, como também gostava de ter o senhor, aqui o jovem, Akot Emmanuel, qual pergunta farias ao presidente da União Africana se tivesses a oportunidade de estares na União Africana em uma das reuniões? Eu acho que a minha também seria a mesma, e também teria mais outras questões que claramente fazem-me confusão já há muito tempo, como por exemplo, por que razão os africanos precisam de visto para viajar pela África? Por que razão a África não tem uma companhia aérea africana? Por que razão a África, com tantos recursos naturais, não conseguimos produzir comida? Por que razão há ainda em África escolas degradadas, crianças sem fora do sistema de ensino, quando os líderes africanos têm nos seus palácios as frotas presidenciais mais caras do resto do mundo? Mais caras. Nós temos as frotas de carro nos nossos palácios e temos palácios mais caros do que os demais países. Por que é que nós gastamos muito mais em luxo do que em conhecimento, do que em sabedoria? Por que razão? Mas aqui, respondendo à pergunta do jovem Akot Emmanuel, que faz parte do projeto Rise the Voice Africa, uma página no TikTok que levanta muitas questões sobre África, economia, política, de forma descontraída, de forma comédia. Até te convido a visitar a página Rise the Voice Africa no TikTok, também no YouTube, onde eles fazem muitas análises, muitas interpretações, muitas perguntas. São crianças e, claro, mexem com todos nós. E a pergunta ganha muito mais relevância quando vem de uma criança. Okay? Porque eu sinal de que a criança é inteligente, já entende os nossos problemas, as causas, as possíveis soluções e claramente tem ali um potencial presidente. Tanto que aqui o Akot Emmanuel também é chamado por Mr. President por muitos cidadãos do Uganda. Ele é ugandês. No Uganda, onde o presidente está a governar o país já há mais de 40 anos, o presidente tem 80 anos, o senhor Museveni, Museveni, exatamente, vai concorrer às eleições novamente em janeiro de 2026, para o 7º mandato, já concorreu 6 vezes, já alterou a Constituição, já eliminou outros mandatos, já eliminou o tempo, a idade máxima do presidente, do ser humano para concorrer à presidência do Uganda. Portanto, fez tantas manobras constitucionais e vai concorrer com o apoio do seu partido para o 7º mandato em janeiro de 2026. Ponto. Portanto, Yoweri Museveni faz parte da lista do top 5 líderes africanos com mais tempo no poder, incluindo os presidentes dos Camarões, da República do Congo. Não vou dizer Angola, porque Angola é o governo, portanto, tem agora um presidente, mas o outrora ficou o que ficou. Alguns dizem que é questões da guerra, em tempo de guerra não se faz eleições, como também tem dito, né? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não, como é que vão fazer eleições não estamos em guerra? Okay? E a América disse, não, Trump disse, não. Estás em guerra sim, mas é possível fazer eleições. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é guerra, outra coisa é eleições. Não, mas não é possível. Portanto, Angola não realizou eleições durante o tempo de guerra, até porque estava a lutar contra alguém que queria muito que se fizesse eleições e com alguém que negou os resultados de 92. A Guerra de Angola foi mesmo em função também da necessidade de querer eleições livres e justas. Realizou-se eleições livres e justas, os resultados foram negados, o país voltou à guerra e, claramente, a guerra em Angola aconteceu em função da luta de poder. E aqui o senhor pergunta, o jovem, por que razão até hoje há países africanos a lutarem passados tanto tempo? O que é que vocês andam a conversar?
What have you been talking for so long? E eu gosto do inglês africano. É engraçado que, aqui abrindo parênteses, só para descontrair, quando eu aprendi inglês na escola de formação, no centro de formação, e eu gostava muito de falar inglês como falam os ingleses ou os americanos. O sotaque americano e o sotaque inglês. Quando fui para a universidade, e eu comecei a consumir muito mais conteúdos em inglês. Toda vez que eu ouvisse um africano a falar inglês, geralmente sul-africano, eu parava e tinha muito mais atenção. E eu gostava por quê? Porque era mais fácil entender o inglês a ser falado por um africano, maior realce ou sul-africano. E dali comecei a gostar do sotaque. Tanto que hoje, quando eu falo inglês, eu procuro ao máximo possível falar com o sotaque da África do Sul. Claro, o meu sotaque em inglês é alicerçado ao português, e quem ouve fala esse aqui fala português. Okay? Todas as línguas que eu falo com sotaque português, porque é a língua mais forte do meu linguajar. Mas quando ele estava a dizer, né, e quando ele fala, eu gosto, me encanto por causa do sotaque africano e por causa, claro, da inteligência que o rapaz tem nessa idade. E o facto dele ser do Uganda também é inspirador. É inspirador porque o Uganda é um país que tem índices de desenvolvimento humano próximos ao da Angola. Os problemas que a Angola tem, a nível de saneamento básico, a nível de acesso ao emprego, a nível de acesso à saúde, a nível de acesso à educação, a nível de urbanização, é o mesmo problema que tem o Uganda. Okay? Tanto que não se justifica os 40 anos de justificação do presidente Museveni. Está a fazer o quê? Pergunta também, o que é que vocês têm feito durante tanto tempo na União Africana? E vale aqui lembrarmos que precisamos analisar como é que os líderes africanos chegam ao poder, como é que permanecem ao poder, ok? E porque é que em todos os países africanos a história se repete. E ele olha para a União Africana porque lá estão os mais de 50, 51, 52, 53, 54 países africanos. Okay? Nem todos os países africanos estão na União Africana, atenção à jogada, mas vamos aqui arredondar para 52 países na organização. E todos os países têm características muito parecidas. Okay? O que é que acontece? Por que tanto tempo os países africanos lutam entre si? O que é que está a acontecer? A questão é histórica. Okay? Histórica, claro, com a CPIP moderno ou contemporâneo, se preferirmos. Ora, vejamos. Eu luto para a independência do meu país, consigo com suor e lágrimas, sou eleito, ou então sou indicado como presidente. Portanto, eu chego ao poder com um trauma. O trauma é da violência, o trauma da guerra, o trauma de conseguir as coisas por via da luta, da opressão. Eu sou presidente. Para eu permanecer, eu permaneço com este trauma e não confio a mais ninguém senão a mim próprio. Eu sou a única pessoa pela qual me confio. E os meus também só confiam a mim. Porque eu confio a eles, eles confiam a mim. Todo aquele que tentar querer ser presidente é uma ameaça. Logo, vamos reprimir os que quiserem, porque nós chegamos aqui com muita luta. Portanto, é uma chegada ao poder por via da violência. Também aconteceu com os países europeus. Atenção que os países europeus estão livres há mais de 500 anos. Os países africanos estão livres há aproximadamente 60 anos, 61 anos. Okay? 60 anos, a RC, República do Congo, está livre há 61 anos. Não é? Portanto, acho que lá poderá ser o país da África Central, se não mesmo da África Austral, mais velho. Porque os demais, Moçambique, Angola, Ruanda, Botsuana, a Namíbia, África do Sul, estão muito mais frescos. Entanto, eu chego ao poder por meio da violência, permaneço com o trauma, todo aquele que tentar chegar, para mim é uma ameaça. Okay? Portanto, é o trauma que nos vai ficar no poder durante muito tempo. E tem mais, eu descubro que os meus me apoiam e descubro que, calma aí, aqui tem muitos recursos, eu mereço ser compensado por todo esse esforço. Então, vou vivendo dos recursos naturais que tem o país. Depois chega alguém de fora que me diz assim, epá, eu tenho tecnologia para fazer com que você tire maior proveito dos recursos que você tem. Ok? Eu só vou precisar tirar recursos, tirar a minha parte e o resto fica para você. Você vai ficar com a maior parte do bolo. E porque eu já estou mesmo no poder e não quero sair, não vou sair porque eu não confio mais em ninguém. Para mim, eu sou a única pessoa capaz de governar esse país e os meus me apoiam para isso.
ok? Portanto, eu aceito que essa pessoa que venha de fora explore os recursos e claramente tire a sua parte, que é pouca, e dê-me a minha parte, que é muita. Na minha cabeça é muita, mas atenção, grande parte dos lucros dos recursos naturais pertencem aos exploradores, porque nós não conseguimos controlar a quantidade de recursos que eles tiram. De cobalto, de ferro, de madeira, de petróleo, não conseguimos controlar. Eles pagam impostos, pagam royalties, impostos industriais, impostos sobre os lucros, muitos impostos. Mais royalties. Mas a quantidade de petróleo que eles tiram, de diamante e cobalto que eles tiram, só eles é que sabem. Depois, eles refinam. Nós ficamos com o bruto, entre aspas, para aqueles países que têm refinaria de produtos que são explorados ali, aqueles países que têm refinaria de madeira, que fazem carteira, cadeira, lápis, paliteiros, que refinam madeira, ficam com alguma parte. Os países que têm zero refinarias ficam apenas com os impostos e os royalties. Depois compram claramente o produto final. Quem explora ganha muito mais e a 1000 distâncias de lucro do que quem só recebe de impostos e de royalties. Imagina uma coisa. Uma pessoa que te aluga um espaço para fazer a sua loja. Né? Um exemplo base. Eu alugo uma loja na Avenida da Liberdade ou então em São Paulo. Okay? Ou então em Gaza, qualquer rua de Gaza. Né? Gaza, Moçambique, não Gaza aí Médio Oriente. Okay? Eu alugo uma loja em São Paulo, Angola, São Paulo, Brasil. Alugo uma loja e eu pago aluguer, né? O dono da loja. E depois pago impostos. Está claro que eu ganho muito mais dinheiro do que você, que é dono da loja. Porque eu consigo te pagar o imposto ao Estado, e consigo pagar a tua loja, o arrendamento. Quer dizer que eu estou a ganhar muito mais dinheiro. Porque se eu tivesse a ganhar menos dinheiro, claramente eu não alugaria a sua loja e nem vai pagar imposto. Eu pago a sua loja, o aluguer, pago os trabalhadores, pago impostos, pago custos inerentes à minha loja e depois estou tranquilo. Calma aí, eu ganho muito dinheiro. Mas não acontece com a exploração de recursos naturais nos países africanos. Quem paga royalty, quem paga impostos, quem paga os custos de exploração, de manutenção e não só, quer dizer, ganha muito mais dinheiro do que nós. Quer dizer que os países africanos estão a perder muito dinheiro há mais de 50 anos com esses direitos de exploração. Só que ganhar dinheiro sem trabalhar é muito melhor. Tanto que o sonho de muitos jovens é conseguir a reforma muito mais cedo possível. Ganhar dinheiro sem trabalhar. Portanto, eu chego ao poder, por meio da força da luta, estou traumatizado, não confio a ninguém, preciso permanecer, e para permanecer eu vou espancar quem quer que venha. Depois, alguém vem explorar petróleo, ou diamante, ou cobalto, ou ferro, me paga, porque está a explorar as minhas terras, eu ganho dinheiro. Estou no poder, ganho dinheiro, e há muita conivência para a minha estabilidade aqui, os países vizinhos concordam que eu continue ali, porque o mesmo se repete nos países vizinhos. Quando o rapaz pergunta "What are you have been talking for so long?" O que é que vocês andam a conversar durante tanto tempo that each countries of Africa are fighting each other? Que todos os países africanos lutam entre si durante tanto tempo. Os países africanos têm as mesmas histórias. A história se repete. Okay? O mesmo não acontece nos países africanos, nos países europeus, porque eles já passaram por essa fase. Essa fase que os países africanos estão a viver vai passar. Só que demora tempo. Porque demora uma geração. Uma geração para passar demora, no mínimo, 100 anos. Esses cotas independentistas, que muitos já se foram, porque já fizeram 50 anos, porque nos 50 anos vai uma metade para conhecer a outra morada. Próximos 50 anos vai outra metade. Por quê? Porque muitos chegam, né, à fase das revoluções aos 25 anos, aos 30, aos 40 anos. Quando, passados 50 anos, estão velhos, eles vão-se embora. Portanto, 100 anos passa uma geração. Nos próximos 100 anos, a África vai estar livre, vai estar com outros novos líderes. Aí sim, a África poderá viver o momento do iluminismo africano, onde aqueles que precisaram permanecer no poder por meio da força, da luta, já não estarão. Estarão aqueles que foram substituídos ou indicados por aqueles que foram independentistas ou aqueles que chegaram ao poder por meio das eleições. E já está a acontecer. No Senegal já houve eleições livres e justas e está uma nova geração. Claro, ainda com alguns intervenientes externos, ainda manter relações com a França, o que é normal, porque há interesses que não dá para quebrar de um dia para o outro. Há muita dependência dos últimos 500 anos, okay? Mas está a acontecer.
Burkina Faso é diferente porque também o Ibrahim Traoré e outros líderes da região do Sahel chegam ao poder por meio da luta, por meio da força, por meio também estão a viver o mesmo trauma. Eu cheguei pela força, eu derrubei um regime, eu agora sou o vosso presidente, vocês me confiam, eu mereço, aqui tem recursos, alguma coisa vai pertencer a mim. Quando alguém falar em eleições, vou dizer, não, calma aí, mais 5 anos porque ainda há instabilidade. Isso vai demorar uns 10 anos no Burkina Faso, no Mali não sou. E não importa que você é o melhor líder, tem de haver eleições. As instituições devem ser construídas. Quem não realiza eleições, como aconteceu agora na Argentina com o senhor, não, no El Salvador, onde o senhor Milei já lhe foi dado o poder de concorrer infinitamente, é o sinal de que o senhor, até revolucionário, chegou ao poder, mas não conseguiu construir instituições. A América só é grande porque tem instituições fortes. Portugal só é grande porque tem instituições fortes. Não há presidente que mande outros poderes, está a perceber a questão? Portanto, a África vai chegar nessa fase, mas precisa que essa geração vá embora. Ou a atual geração de jovens luta com a geração de independentistas, que também não é bom, porque vai fazer com que o processo se repita. Porque os atuais jovens revuos que lutarem com os mais velhos também vão chegar ao poder por meio da força, por meio dos traumas, vão desconfiar de todos e de tudo. A história vai se repetir. Portanto, dói esperar, mas é o melhor remédio enquanto os mais velhos não entenderem que o poder é para ser passado. Ok? Mas, aqui para responder o nosso intelectual ugandês, que por acaso ele é inspirado pela história do Uganda, porque cada jovem é inspirado pela sua história. Né? A inspiração de um jovem suíço está muito distante da inspiração do jovem africano. Quando o jovem africano pega na caneta para escrever um livro, ele escreve segundo aquilo que ele vê, aquilo que ele vive. E quando um jovem suíço pega para escrever um poema, né, ele escreve segundo aquilo que ele vê, aquilo que ele vive. E vemos coisas diferentes. Ao menos que o ugandês vá para a Suíça, depois volte para a Uganda, ou então o suíço vá para a Uganda, depois volte para a Suíça, depois volte, claramente. Ele vai escrever já com uma confusão a nível ambiental, porque ele percebeu que existem várias realidades. O mundo não é só esse que eu conheço. No entanto, infelizmente, esperar é uma virtude, dói, nem todos conseguem. E, claro, não vou aqui pedir para esperarmos, para morrermos de fome, ok? Mas a história nos mostrou que realmente precisamos que essa geração passe, venha outra geração. Enquanto a geração vai passando, vamos ir eliminando os vícios do poder. Eliminando. É com calma, gente. Quando surgem nossos países jovens revuos, eles vão... Os seus gritos são já uma forma de ir eliminando os vícios. Para que o próximo que chegar, sabe que não cheguei aqui, mas o povo é consciente, o povo sabe disso, eu tenho que fazer isso. É um processo. É um processo. Longo, difícil, mas que terá grandes frutos. Esperemos que o Mr. Presidente, o senhor Akot Emmanuel, venha realmente amanhã a ser presidente africano. No Uganda, que é difícil. Está agora aí o Bobi Wine, não é? Mas claro, o jovem tem menos de 15 anos, entanto, até lá, Bobi Wine já foi presidente, o senhor Yoweri Museveni já conhece a última parada, e claramente o Uganda viverá outros tempos. Faz um like, meu chefe, por favor. Subscreva, meu irmão. Partilha, se faz favor. Estamos juntos.